Eu quero saudar a todos com a gloriosa paz de nosso meigo e bondoso Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Antônio Carlos, o meu e-mail é trabalhando para o senhor@gmail.com. Eu quero meditar com você, meu amado, minha amada, em Provérbios, capítulo de número 25, Provérbios 25, versículo 4, que diz assim: tira da prata as escórias e achará vaso para fundidor. É muito importante entendermos que há um processo de purificação da prata. A prata pode ser extraída do cobre, pode ser extraída do zinco, mas há um processo de purificação. Sabemos que a prata é um metal que é menos valioso do que o ouro, porém, ela é muito valiosa, mais valiosa do que o ferro. E a prata, ela é importante. E nós podemos, nesse versículo de Provérbios 25, versículo 4, nós podemos colocar a prata como cada um de nós. E o fundidor é o Senhor Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tira da prata as escórias. Escórias são elementos indesejáveis. Escória são aquilo que Deus reprova. Escórias são as coisas que não estão alinhadas com o Senhor. Podemos encontrar as escórias a começar na mente de uma pessoa. Isto é, nós precisamos ter uma mente pura. A Bíblia fala em Tito 1:10 que todas as coisas, Tito 1:11, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes do seu coração, sua mente estão contaminados. Então, a palavra do Senhor também fala em Isaías capítulo 24, versículo 5, que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, é necessário que as escórias, as coisas indesejáveis, sejam retiradas das pessoas, que no caso aqui eu estou representando, sendo representadas como a prata. Então, tira da prata as escórias e sairá vaso para fundidor. Observe que o fundidor, que é Deus, ele quer primeiro limpar para depois usar. Por isso, está escrito no Salmo 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. E lá em João, capítulo 15, versículo de 1 a 3, está escrito, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em que fase alguns crentes estão? Em que fases? Ou em que fase está? Em que fase alguns crentes estão? Em que fase? Na fase de Deus estar tirando as escórias? Ou na fase em que o Senhor, através de seu Santo Espírito, tenta tirar as escórias, mas o crente não deixa? Por quê? As coisas indesejáveis no coração de muitos crentes, veja bem que eu não estou usando a palavra, o vocábulo todos crentes, eu estou falando muitos. Então tem muitos crentes que estão contaminados, porque se deixaram contaminar com este mundo, conforme eu já falei em Isaías 24:5, que a terra está contaminada. As escórias são elementos que contaminam e que são pecados. E nós estamos em uma sociedade neste século 21, cheia de pessoas com elementos indesejáveis. Observe que quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim, sede meus imitadores como eu de Cristo. Por quê? Cristo não tem escórias. Cristo é puro. Cristo é santo. Cristo, ele é o nosso padrão. Por isso, o apóstolo João escreve na primeira carta de João, o apóstolo João, capítulo 2, versículo 6, dizendo, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como é que Jesus andou? Fazendo a vontade do Pai. Em certa ocasião, ele disse, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o Senhor Jesus, ele é o nosso padrão. Por quê? Olha que coisa profunda. A Bíblia fala que houve o primeiro homem que Deus criou no Jardim do Éden, chamava-se Adão. Só que esse Adão, Deus investiu nele, investiu a sua própria existência, a existência de Adão. Um ser criado por Deus, o primeiro homem. Só que ele falhou quando Deus
permitiu que a serpente, um mal necessário, a antiga serpente, o diabo, entrasse no jardim do Éden e conseguisse convencer primeiro a Eva e depois a Adão a desobedecerem a ordem do Senhor, que era não tocar na árvore do bem e do mal, que era não comer a sua fruta, o seu fruto. Então Adão falhou. Por que ele falhou? Porque o homem falha quando desobedece a Deus. O homem falha quando a desobediência se faz presente. E qual era a escória, qual era a coisa indesejável no coração do primeiro Adão? Exatamente quando ele, no seu livre-arbítrio, escolheu desobedecer, escolheu obedecer à serpente. Ora, se eu obedeço ao diabo, me torno servo do diabo. Se eu obedeço ao diabo, me torno o quê? Me torno submisso ao diabo. Se o diabo é obedecido, ele torna-se senhor da minha vida. Então, muitas pessoas pensam que simples fato de estar na igreja já estão com Jesus. Não é assim. Nós precisamos estar em espírito e em verdade. Nós precisamos estar em plena obediência. O Senhor, certa ocasião, disse em João capítulo 15, versículo 14, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Nas entrelinhas, ou vocês me obedecem, ou vocês são meus inimigos. Ou vocês me obedecem para me tornar amigo de vocês, ou vocês me desobedecem e se tornam meus inimigos. Então, se você obedece ao Senhor, você é amigo de Deus. Se você desobedece ao Senhor, você se torna inimigo de Deus. Ninguém inocentemente desobedece a Deus. Sempre quando quando uma pessoa desobedece, ela desobedece em plena consciência, porque não tem absolutamente ninguém no inferno que esteja de forma inocente. Então, as escolhas que o primeiro Adão possuía, ele passou para os homens. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, está dizendo assim como a morte veio por um homem, a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morrem em Adão, o primeiro, assim também todos serão vivificados por Cristo. Cristo veio para ser o último Adão, isto é, Cristo veio para substituir Adão, o primeiro. Por quê? Porque o primeiro Adão não tinha mãe nem tinha pai. Foi Deus que criou ele. O último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, também não tinha mãe nem tinha pai. Ele teve que ser colocado, implantado, formado dentro do ventre da Virgem, exatamente para que se cumprisse a promessa que o Senhor fez lá em Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, naquele momento, foi falado de forma profética que a semente da mulher, que seria o Senhor Jesus, feriria na cabeça a semente da serpente. Quando o sacrifício do Calvário aconteceu e o sangue do Senhor Jesus foi derramado, aquele sangue era o sangue redentor que libertaria o homem da sua escravidão espiritual, mas aquele sangue também seria o sangue remidor, que faria com que o homem fosse perdoado dos seus pecados. E aquele sangue seria e é o sangue purificador, conforme 1 João 1,7. Mas se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o sacrifício do Senhor Jesus foi para o cumprimento do que está escrito em Gênesis 3:15, que a semente da mulher feriria a semente da serpente na cabeça. Se ferisse no cotovelo, não seria bom, não daria o resultado. Se ferisse no calcanhar, também não. Agora, quando fere na cabeça, é para destruir o poder das trevas. Por isso que o Senhor Jesus, ao ressuscitar, ele despojou os principados e potestades e triunfou sobre eles em si mesmo. A palavra de Deus deixa bem claro isso aí. Por isso nós precisamos de valorizar muito o sacrifício do Senhor Jesus, porque o sacrifício dele é um sacrifício valioso. É um sacrifício tão valioso que o escritor aos Romanos, Paulo, nos diz em Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual,
por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, o sacrifício foi por nós, mas a ressurreição foi para nos justificar e, claro, validar o sacrifício da cruz. Agora, nós sabemos que o último Adão é o Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, que está escrito a respeito desse último Adão. Esse último Adão, que é o Senhor Jesus, ele é o último Adão porque não vai haver mais um. Não pode chamá-lo de segundo, mas tem que chamá-lo de último Adão. Por quê? Porque ele, amados irmãos, ele veio a este mundo para mostrar que o mundo precisa de um padrão para a humanidade, um homem padrão. E assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. E assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão foi feito em espírito vivificante. Por que o último Adão é em espírito vivificante? Porque se trata do Senhor Jesus. Qual era em que eles coincidiam o primeiro Adão para o último? Não tinham mãe, ambos não tinham mãe, ambos não tinham pai, ambos não precisaram de um relacionamento sexual para virem à Terra, como cada um de nós precisou. Então, um homem e uma mulher se uniram para gerar. Agora, já Abel e Caim foram produto de um relacionamento íntimo entre Adão e Eva. Porém, Adão não foi produto de um relacionamento íntimo, porque antes de Adão não tinha ninguém. Então, nós entendemos que Deus, ele não poderia trazer o seu filho ao mundo, enviar o seu filho ao mundo, que tivesse o sangue de Adão e de Eva. Como todos os seres humanos têm esse sangue. Esse sangue não é imaculado. Esse sangue precisa do sangue de Jesus para nos purificar de todo o pecado. João Batista, certa ocasião, vendo o Senhor Jesus no Rio Jordão, ele disse, está escrito em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ele veio tirar com o seu sangue, ele veio tirar com o seu sacrifício vicário, ele veio tirar com a sua vida, dando ela em favor da nossa vida, dando sua vida pela nossa vida. Agora tem um detalhe. Muitas pessoas, elas não creem assim. Por mais que nós nos esforcemos para explicar como é a vida cristã e como se consegue comunhão com Deus, muitas pessoas preferem optar por outros caminhos. O livre-arbítrio, ele é uma grande bênção, mas para algumas pessoas ele é uma grande pedra de tropeço. Por quê? Porque elas fazem opções que não são boas, elas fazem opções desalinhadas com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos se aproximem dele e tenham ele como amigo, como Deus, como Criador, como Senhor, como Salvador, como aquele que nos recebe nas mansões celestiais. Mas, infelizmente, as escórias que as pessoas adquirem na convivência com este mundo, elas, de fato, criam conceitos dentro da mente das pessoas que são conceitos que são totalmente contrários à palavra de Deus. E é necessário que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós devemos de examinar as Escrituras, porque as Escrituras têm um poder, não é poder místico, não. É poder de Deus, porque a palavra do Senhor, segundo o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, quando a palavra de Deus ela é aplicada em nossa vida pelo Santo Espírito, porque ele é o intérprete da Bíblia, então ele faz com que esta palavra atinja a nossa mente, o nosso entendimento e também atinja os nossos desejos.
e também, em muitos casos, atinja o nosso corpo. Por quê? Olha o que está escrito em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porém, como eu estava falando de Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva porque produz vida espiritual naquele que crê em Jesus. Ela é viva e eficaz. Ela é eficaz porque ela atinge o ponto certo. Ela atinge a região certa. Ela atinge o alvo certo na vida da pessoa. Se uma pessoa está precisando de libertação, seja de vício, seja do que for, ela vai atingir na consciência dessa pessoa exatamente essa área, essa parte da vida dela, para que essa pessoa seja liberta pelo seu entendimento. Por isso, o Espírito Santo, em João, capítulo 16, versículo 8, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que é convencer? Convencer é mostrar que pecado é pecado. Por isso, em Romanos 6:23, está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E como eu estava falando em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, entre alma e espírito fala de consciência, entendimento e desejos. A alma e espírito, juntas e medulas, fala de movimento e retidão. Movimento e retidão. Movimento é para você não ficar parado. Você tem que ir para a igreja, você tem que participar dos cultos, você tem que participar de evangelismo, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que vigiar, você tem que se santificar. Agora, isso é o quê? É movimento e, ao mesmo tempo, retidão. Fala de santidade, uma vida na presença do Senhor. Por isso é necessário que nós examinemos as Escrituras, conforme João 5,39, para que as Escrituras possam fazer uma grande obra na nossa vida. Em Tiago 1,22, fala, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Tem pessoas que ouvem, mas não praticam nada do que ouvem. E por isso ficam muitos crentes dentro da igreja que são uma bênção, entre aspas, mas eles são infrutíferos, porque se eu não absorver a palavra, se eu não acolher a palavra, como que Deus, através do seu Santo Espírito, poderá tirar as coisas indesejáveis da minha vida? Conforme Provérbios 25:4 diz, tira da prata as escórias e acharás vaso para fundidor. Deus, como já falei no princípio, no Salmo 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. Então é necessário que as escórias sejam tiradas para que Deus use. Como que Deus vai usar uma prata com escórias, uma prata com contaminações, uma prata com impurezas? É necessário que entendamos que a nossa mente é o ponto de partida da nossa vida com Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Agora, tem que haver renúncia, não é verdade? Tem que haver uma autonegação. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, disse o Senhor Jesus. Então, a autonegação é exatamente nós abrirmos mão de todo e qualquer conceito, pensamento e convicção que não esteja de acordo com a palavra de Deus. E se nós não abrirmos mão das convicções erradas, Deus não vai poder fazer a obra na nossa vida. Não pensem que Deus vai fazer uma obra na sua vida independente do seu querer. Você está pensando errado. Você precisa querer. Você precisa querer. Quando você vai num médico, você vai porque quer ir. E quando o médico passa uma prescrição para você comprar alguns remédios, você pode muito bem sair dali e pegar aquela prescrição, rasgar e jogar no lixo e não comprar remédio nenhum. Mas também vai ter as consequências. Por quê? Porque os problemas que você tem irão se agravar. Assim é a palavra de Deus. O bom conselho de Deus, a boa orientação de Deus está na sua palavra. Então é necessário que nós estejamos sempre estudando a palavra,
examinando as Escrituras, para que o Espírito Santo encontre espaço dentro da nossa vida para ele operar, para ele fazer mudanças, transformações, libertações, tirando o quê? As escórias, tirando as coisas indesejáveis, tirando as coisas que estão criando restrições para Deus operar na vida de um certo número de crentes. Tem crente que é uma bênção, que ele dá lugar a Deus, o Espírito Santo tem liberdade e faz uma grande obra na vida dele. Liberta de verdade, é uma bênção, está pronto para ir para o céu. Se o Senhor Jesus voltar agora, esses crentes que eu estou falando, eles sobem, são como virgens prudentes. Mas infelizmente temos também aqueles que são como virgens loucas. O problema todo é a egolatria, né? É a pessoa ser auto-idólatra, ela se própria se idolatra. E também é a pessoa viver na autocracia, que é a pessoa que se governa. Mas nós temos que viver na teocracia, permitir que o Senhor nos governe. Então é necessário que tenhamos o cuidado de observar as Escrituras para que, através de nosso aprendizado, o Espírito Santo tenha liberdade de fazer acontecer coisas na nossa vida. Porque a nossa vida, ela só é nova quando Cristo é vivo e visto em nós. Como diz Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, é necessário que, como disse João Batista, que ele cresça e eu e você diminuamos. Por quê? Porque quando uma pessoa vê você, você não está bem. Mas quando uma pessoa vê Cristo em você, aí é diferente. Então, nós precisamos de mostrar para todas as pessoas que nós não estamos aqui protagonizando. Quem está protagonizando é Cristo em nós. Quando você dá lugar a Cristo, você fala aquilo que o Senhor põe no seu coração. Quando você permite que Cristo te doutrine, quando você permite que o Espírito Santo faça uma obra na sua mente, no seu entendimento, a sua vida muda e muita gente, até certos crentes, vão assim ficar totalmente impactados. Por quê? Porque você está mostrando que Cristo está na sua vida, mas está na direção, está no comando. É como se fosse um carro e o motorista é Cristo através do Espírito Santo. Então, quando você assume o volante, você peca. Quando o crente assume o volante, o crente peca. Mas quando o crente fica como carona, apenas deixando o Senhor guiar, o Senhor levar, então é outra história. Deixa Cristo ser o pastor da sua vida. Por isso, em João capítulo 10, versículo 27, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É necessário ouvirmos a sua voz para que ele possa tirar as escórias da vida do crente. Veja bem, Provérbios 25:4, tira da prata as escórias e sairá vaso para fundidor. Ninguém usa, quer dizer, Deus não usa uma pessoa a que ainda esteja cheia de coisas indesejáveis. Por isso que tem pessoas que ficam na igreja anos e anos, mas elas são resistentes à operação do Espírito Santo, principalmente no seu temperamento. É necessário que deixemos o Espírito Santo controlar a nossa vida, dominar a nossa vida, ser o Senhor da nossa vida. Se isso não acontecer, nós estamos correndo o risco. Quer dizer, aqueles que assim procedem estarão correndo o risco de nem no céu entrarem. O Senhor não veio aqui para perguntar para nós: o que você acha de eu fazer isso e aquilo na sua vida? Ele veio aqui para ser Senhor, entende? Se você diz, Jesus é meu Salvador, mas ele não é Senhor da sua vida, ele nunca foi seu Salvador. Jesus só é Salvador quando ele é Senhor. Ele só é Salvador quando ele domina. Ele só é Salvador quando cumprimos literalmente o que está escrito em João 15:14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quer dizer, ele dá ordem. Ele é Senhor. Ele dá ordem. Ele não vai perguntar se você gosta, não gosta, quer ou não quer. Ele vai dar ordem. O que aconteceu com o profeta Jonas?
O Senhor mandou ele para Nínive, mas ele foi para a direção contrária. O Senhor levantou um vento por misericórdia e ainda preparou um grande peixe e engoliu Jonas no mar para que Jonas pudesse ser vomitado, não é? Em Nínive. Que coisa, né? Significa que Deus, quando chama, ele também sabe como chamar. E por misericórdia, muitas das vezes ele até permite que as pessoas desobedeçam a ele. Mas vai acontecer igual Jonas. Dá para pensar no que é ficar 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber, sem ver a luz do sol, sem ver as estrelas dentro da barriga de um peixe. Então isso aí simboliza que existem momentos que Deus coloca os desobedientes em certas provas e depois eles rapidinho voltam como cordeirinho, mas estavam agindo como bode, mas de repente entenderam que é melhor ser ovelha. Que Deus em Cristo abençoe a todos e que essa meditação possa mexer com a tua consciência, com o teu entendimento, com a tua vida de um modo geral. E eu te peço que você, por bondade, dê um like para ajudar o canal, compartilhe e faça um comentário. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo possa encontrar lugar no seu coração, né, para tirar, se tem alguma escolha, se tem alguma coisa indesejável, para ele tirar, para que você fique completamente em condições de ser usado por Deus. Fique com Jesus, que a paz do Senhor inunde o seu ser.